Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Todo mundo animado com Jesus? Todos felizes com Jesus? Amém. Aleluia. É um prazer estar aqui. É uma alegria muito grande por mais essa oportunidade. Amém? Eu gostaria que ainda em pé, sem mais delongas, os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, o livro da saída do povo de Israel do Egito, no capítulo 2, logo no comecinho. Segundo livro, capítulo 2, para a glória de Deus. Amém? Amém? Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Tem que ser sincero, irmã, glória a Deus. Enquanto os irmãos acham, eu vou falar algumas coisas aqui e eu gostaria que os irmãos pensassem. Eu vou fazer algumas perguntas e no final eu vou fazer algumas afirmações e no final eu vou fazer uma pergunta. Amém? Ele abriu o mar, ele elaborou e aplicou as leis, ele separou o sacerdócio como ofício, ele construiu o tabernáculo, ele formou o serviço de inteligência militar, ele viu as costas de Deus, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e ele levou ao povo até a entrada da terra prometida. De quem que eu estou falando? E qual que era o nome da mãe de Moisés? Então, aí pegou, né, pastor? Todo mundo fala de Moisés, mas ninguém fala da mãe de Moisés. E é dela que nós vamos falar nessa noite, amém? Para vocês verem, o filho tão conhecido, um grande estadista, o libertador do povo de Israel, e quase ninguém sabe o nome da mãe dele. Então vamos lá. Êxodo capítulo 2 diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Já não podia mais escondê-lo. Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Curve as vossas cabeças por um instante em nome de Jesus. Vamos orar mais um momento. Pai querido, Deus amado, Senhor, nós estamos aqui porque cremos em Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, que a Tua igreja te ama, que a Tua igreja te adora. E por isso ela está aqui numa sexta-feira à noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, Pai. Senhor, fala aquilo que vem direto do Teu trono, Senhor. Que diminua eu e que o Senhor cresça, Senhor. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Ministra aos corações. Dá resposta àquele que precisa de resposta nessa noite, Pai. Senhor, e mostra a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Podem vos assentar, ficar à vontade. Quem aqui já ouviu falar de Joquebede? Algumas pessoas já, mas só não lembravam o nome, né? É difícil, né? Joquebede. Se tem alguma irmã grávida aqui, se for uma menina, tem uma sugestão de nome. Amém?
Ninguém falou amém, gente. Só porque o nome é exótico? Mas o significado dele é maravilhoso. O nome Joquebede significa Jeová é glória. Ou seja, Deus é glória. E quem foi Joquebede? Joquebede foi a mãe de Moisés. Joquebede, ela foi uma mulher que ela enfrentou 2 decretos do faraó. Um decreto que dizia que os meninos dos hebreus que nascessem, as parteiras deveriam matá-los. E o outro decreto, como ele não conseguiu, porque as parteiras, você pode ler no capítulo 1 de Êxodo, eu não vou ler para a gente não se estender muito, e ele pediu para que as parteiras matassem os meninos. E como as parteiras temiam a Deus, elas não se sentiam no direito de matar as crianças que nascessem. Até porque parteira é para trazer a vida, né, irmãos? Não é para matar. E elas temeram a Deus e elas se recusaram a matar as crianças que nasciam. E quando elas foram questionadas por Faraó, elas dizem que as mulheres hebreias eram fortes. E por isso, quando elas chegavam, as crianças já tinham nascido sem a ajuda delas. E Joquebede passou por esse primeiro decreto. E diz lá no versículo 15, que, assim, do capítulo 1. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Te lembra alguma coisa? Quem é oprimido na terra? Os cristãos. Mas nós não paramos. Desde os primórdios, o povo de Israel é oprimido. O povo de Israel passa luta, batalha e perseguição. Mas isso não parava. Eles ainda assim se multiplicavam. Faraó, usado pelo inimigo, usado pelo diabo, queria a morte dos hebreus. Porque ele aceitava só que as meninas vivessem. Porque qual que era a intenção de Faraó? Que as meninas se casariam com os egípcios. E aí a linhagem do povo de Israel iria se perdendo. Que as mulheres serviriam ou de servas ou de esposas do Egito. Era um plano maligno para aniquilar o povo de Deus. Só que ele foi derrotado em nome de Jesus. Assim como nós hoje temos luta, perseguição, e ele quer aniquilar a nossa vida. Mas nós não desistimos, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? E esse é o pano de fundo dessa história. E Faraó, não conseguindo matar essas crianças por meio das parteiras, ele disse: o hebreu que nascer deverá ser lançado no Nilo. Ou seja, matar as crianças afogadas, os meninos. Eles deveriam ser mortos afogados. E essa mulher Joquebede, ela nasceu no Egito. Mas ela era daquelas famílias que vieram de Israel quando José era governador. Quem lembra dessa história? Que a fome assolou a terra. E aí José, depois de tudo que passou, ele se tornou governador do Egito. E aí ele levou a família dele para o Egito. Quem lembra dessa história? Então essa Joquebede, ela é dessas famílias que vieram de Israel e habitavam no Egito. E enquanto José era vivo, eles viviam tranquilos, porque José era um homem respeitado. José foi aquele que não deixou a terra passar fome, porque ele teve a revelação do sonho e ele se preparou para o tempo de fome, estocando comida. E José era respeitado. Só que aquela geração morreu e vieram outros faraós. E esse faraó não devia respeito a ninguém. Muito pelo contrário, ele achava que os hebreus eram uma ameaça. Que como eles estavam muito perto da fronteira, eles poderiam se aliar a um exército inimigo e lutar contra o Egito e lhe tomar a terra. Tudo isso um plano diabólico contra o povo de Deus. E não é diferente nos nossos dias. E essa mulher, nesse cenário de perseguição, ela engravida. Ela engravida no meio daquele tumulto. E ela silenciou.
A gente vê aqui dizendo que ela disse alguma coisa para alguém? Porque hoje em dia, né? A gente fica grávida, a gente liga para todo mundo, manda no WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram, tô grávida, passa até o teste de gravidez, positivo. Faz o chá revelação, é menina, é menino. Ela não podia fazer isso naquela época, porque ela atrairia olhares para ela. Diga comigo, há tempo de falar e há tempo de calar. E essa mulher, ela calou. E essa mulher escondeu essa gravidez. E essa mulher teve o seu filho. E ela o escondeu por 3 meses. Tem algum bebê de 3 meses aqui? 2? Tem como esconder ela, irmã? Chora, né? Dá aquelas risadas gostosas quando é pequenininho, né? Como é que você esconde? Ela merece o Guinness, porque ela conseguiu esconder um bebê 3 meses. E nessa mensagem eu quero falar de sonhos, irmãos. Sonhos que Deus nos dá. Sonhos segundo a vontade de Deus. E aqui quem é mãe, quem é pai sabe que quando a gente fica grávida, parece um sonho. Apesar do inchaço, apesar, né, do desconforto, a gente sonha, né, com os nossos filhos. A gente sonha o como vai ser o futuro deles. A gente sonha que a gente quer algo melhor para eles do que nós tivemos. Aqui muitas pessoas, eu creio que passaram dificuldade. Muitas pessoas trabalharam na roça. E com certeza você queria, que você que não teve a oportunidade de estudar, que o seu filho estudasse, que o seu filho se formasse, que o seu filho se tornasse um homem, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. E nós sonhamos. E Joquebede também sonhou. Joquebede não se rendeu ao momento que ela estava vivendo, mas ela sonhou. Ela sonhou que Moisés poderia ser o sonho dela realizado. E eu acho muito interessante que no versículo 2 diz assim, na parte B: vendo ela que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Só porque ele era bonito? Não, quem de nós entregaríamos nosso filho, jogaria no rio, sabendo que se alguém soubesse dos egípcios, o nosso filho ia ser jogado no mar? E muitas vezes, irmãos, nós sonhamos, nós fizemos o nosso projeto para 2022, nós colocamos no papel, o pastor, né, vai no monte, nós oramos, nós profetizamos, ok, a gente tem que fazer isso mesmo. Joquebede gestou, Joquebede sonhou. Só que Joquebede não aceitou que matassem os sonhos dela. Porque Joquebede conhecia o verdadeiro Deus. Ela era da família de Levi. Ela era do povo de Israel. E ela não se corrompeu com os costumes dos egípcios. Porque eram os egípcios que entregavam os filhos para o sacrifício, né? O pastor até disse isso no domingo. Então ela falou: o meu sonho eu não vou entregar na mão do diabo. O meu sonho eu não vou entregar para o Nilo. O meu sonho não. E eu creio que essa mãe, ela orou. E ela pediu estratégia para Deus. E ela falou: Senhor, eu engravidei, eu tive um filho, ele é teu. Isso a Bíblia não diz, mas eu como mãe, eu imagino que ela disse isso. O que eu faço? Diga comigo, o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. E essa mulher, o que ela faz? Acredito que por uma direção divina, ela pega um cesto, ela faz um cesto de junco. Quem sabe o que é junco? Ninguém sabe? Sabe aquelas plantas que dão na beira do rio? Que elas são, tem o tronco meio durinhos assim, que elas ficam, né? Tá boa? Tá boa. Alguém conhece tá boa? Ah, já melhorou, melhorou.
Então, a taboa, o junco, eles pegam aquela parte mais firme e eles faziam cesto. Porém, olha a inteligência dessa mulher, irmãos. Olha a sabedoria de Deus. Se ela simplesmente fizesse o cesto e jogasse no rio, colocasse o bebê no rio, colocasse o rio, encharcar o junco, o material, e o cesto ia afundar. E ela foi lá e colocou betume, que é como se fosse uma lama. O paulista chama de reboco. Como é que vocês chamam que coloca na parede? É reboco mesmo? Eu falo que o Brasil é continental. A mesma coisa a gente fala diferente, né? E aí ela fez, ela embolsou, rebocou aquilo ali, para que durasse um pouco mais no rio. E ela pegou o sonho dela e colocou no Nilo. É como se ela dissesse: Senhor, o meu sonho está nas tuas mãos. E o que o Senhor ministrou no meu coração? O nosso sonho, o nosso projeto de vida, ele está alinhado com o plano de Deus. Quando você dobrou o seu joelho no dia 31, ou um mês antes, 2, que o pastor entregou o projeto de vida na sua mão, você dobrou o seu joelho e disse para Deus: Senhor, o Senhor está de acordo com esse sonho? Nós fazemos isso, irmãos? Pode ser sincero. Eu não vou achar que você tem pouca fé. Às vezes a gente não faz. Em eras, como diz o pastor, do evangelho do triunfalismo, a gente fala: eu creio, eu determino, eu profetizo, porque Deus tem que fazer, e coloca Deus na parede, porque eu quero, igual menino birrento. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas e o que Deus quer? Nós temos perguntado se o nosso sonho, se o nosso projeto está alinhado com o coração de Deus? Nós temos perguntado para Deus: Senhor, esse sonho é para a tua glória? Nós temos feito como essa mulher, entregado o nosso sonho na mão de Deus, confiado que o filho dela não ia morrer, porque se ela achasse que o filho dela ia morrer, ela não ia esperar 3 meses, ela já ia lançar ele no rio. Mas ela não lançou o filho dela no rio, ela colocou ele na mão de Deus. E eu acredito sinceramente que essa mulher, ela queria um futuro para o filho dela. Abra comigo Jeremias 29:11. Ela queria um futuro para o filho dela. Nós queremos, não é? Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Nós queremos que os nossos filhos tenham saúde. Nós queremos que os nossos filhos estudem mais do que nós. Nós queremos, amém? Quem aqui é pai ou mãe? Nós não queremos o melhor para os nossos filhos? Você olha, né, irmã Fernanda, o seu bebê tão pequenininho, você começa a vislumbrar. A gente não faz isso? A gente fala assim: ah, eu queria tanto, né? Lógico que durante a vida eles vão fazer as escolhas deles, mas a gente só sonha coisas boas para os nossos filhos, não é? A gente só sonha, né, lugares altos. Ah, eu quero que ele seja um médico, um engenheiro. Eu quero que ele seja, né, alguém importante. Ninguém precisa saber quem é você, como quase ninguém sabe quem é Joquebede. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Só que maior que o sonho de Joquebede era o sonho de Deus. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu amo essa tradução, irmãos, porque diz que Ele tem planos de nos dar esperança e um futuro. Deus não nos criou para sermos fracassados. Deus não nos criou para ficarmos acomodados. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o nosso cesto. Nós temos que protegê-lo com o betume. Nós temos que, o que significa isso? Muitas vezes fazer o seu cesto é dobrar os seus joelhos
vamos diante do nosso Deus e falar: Deus, é da tua vontade. É da tua vontade. E quando você fizer isso, esteja preparado para ouvir um sim, mas também para ouvir um não. Mas nunca se esquecendo que os planos dele são maiores e melhores do que os seus. Eles são maiores e melhores do que aquilo que você sonha. É infinitamente maior. Irmãos, Ele quer nos dar um futuro. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Você fala: ai, Sheila, mas já passou o ano novo, né? Já estamos em 21 de janeiro. Eu falo que para mim o ano novo, eu tenho 2 anos novos. O dia 1º de janeiro e o 1º de fevereiro, que é meu aniversário. Aí quando chega 1º de janeiro, eu já fico todo feliz. Oba, daqui a um mês é aniversário, porque eu amo fazer aniversário. E assim, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Então, irmãos, você fala assim: janeiro, mas olha, Covid. Nossa, pra mim, eu já vi muito isso na rede social, acabou o ano, né? Janeiro vai devagar, já tem gente querendo 2023. Irmãos, não. O povo de Israel era oprimido, mas ele continuava. O povo de Israel era oprimido, mas ele se multiplicava. Sabe o que Deus diz para nós? Não pare. Porque os planos dele são maiores e melhores que os nossos. O que o Senhor tem para você é infinitamente maior. Os lugares que o Senhor tem para você é muito mais alto. É muito além do que você pode pedir, do que você pode desejar. Só que o Senhor pede que tenhamos um alinhamento ao coração dele. Joquebede tinha o sonho dela alinhado ao coração de Deus. Joquebede, ela teve uma coragem que veio de Deus. Quando ela colocou ele no rio, ela estava crendo em Deus. Tanto creu que ela pediu para Miriam ir vigiando, né? A filha dela, Miriam, vigiando. E até parece que elas já tinham combinado. A Bíblia não diz isso, mas dá para entender lá na frente. Porque ela colocou o menino no rio e o menino foi parar próximo à filha de Faraó que se banhava. E Miriam foi seguindo. E Miriam foi seguindo. Imagina a cena. Pensa aí, vamos usar a imaginação. Uma mãe coloca o filho no rio e ela não o acompanhou, acredito que até para não levantar suspeita que o filho era dela. E a menina foi acompanhando. Se ela não cresce no poder de Deus, ela não mandava a filha acompanhar. Ela não sabia o que ia acontecer, mas ela sabia que ia acontecer. Ela cria que ia acontecer. E será que nós temos crido? Quando Deus nos diz não, ou quando Deus diz: coloque o seu sonho no rio, na minha mão, nós temos crido? Será que você já desistiu do seu projeto de 2022? Porque você pegou gripe, porque você pegou Covid? Eu também peguei Covid. Eu passei aquela onda terrível que teve. Meu finado marido trabalhava em hospital em 2020. Ele pegou a Covid. Eu não peguei, Luísa não pegou. Nós não pegamos. E agora, não sei como nem porquê, eu peguei. Mas para a glória de Deus foi leve, eu passei e eu estou aqui. Eu não posso desistir de 2022, porque no dia 5 de janeiro eu testei positivo para Covid. As circunstâncias não determinam o meu futuro. O que determina o seu futuro é a fé naquele que te criou. O que determina o seu futuro é os planos que Ele tem para você. Você está disposto a viver os planos que Ele tem para você, ainda que lhe custe? Mas você está pronto? Ah, Sheila, eu quero chegar em lugares altos. Você está disposto a colocar o seu sonho no Nilo? Você está disposto a colocar o seu cesto nas mãos de Deus? E você não poder acompanhar o andamento dele, mas crendo que ele chegará no futuro? Quantos aqui estão dispostos? Não precisa levantar a mão, não. Quantos vocês aqui no seu coração
estão dispostos a entregar o seu Moisés. Depois de gestar 9 meses, depois de amamentar 3 meses, depois de tentar segurar o chorinho, enquanto teve, irmãos, nas mãos dela, ela fez o melhor. Quando não pôde mais estar nas mãos dela, ela entregou para Deus. Nós temos que saber a hora de agir e a hora de entregar. O possível é conosco, o impossível é com Deus. Não queira fazer o que você não pode. E não deixe de fazer aquilo que é para você fazer. Porque Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus não vai fazer o cesto para você. O cesto é obrigação sua. Você tem que fazer o cesto e você tem que crer. Ele vai chegar num destino favorável. Ele vai chegar num lugar em segurança. Ele vai chegar. Você tem que crer. Eu tenho que crer. Mas às vezes a gente não quer andar nas asas da fé, porque é perigoso. A gente acha que é perigoso. É igual andar de avião. A gente tem que ter fé para andar de avião. Não é, pastor? Gente, eu tinha andado de avião uma vez. Eu tenho que contar isso. E dessa única vez que eu andei de avião, eu só lembrava que era lindo, que era maravilhoso, o céu, tudo, o piloto, né, sobrevoando Campinas e tudo mais. Irmãos, dessa vez, se você me perguntar o que é pior, é a decolagem ou o pouso, eu vou te dizer que é a turbulência. Aquilo não é de Deus. O avião tremendo e o avião dando tranco. Porque se você está de carro, você sabe que você passou num buraco, você freia, você desvia, mas e no céu? Você tem que crer que você tem sua salvação. Senão você não anda de avião, não. Você tem que ter fé, gente. Senão você não anda. E andar nas mãos de Deus é a mesma coisa. Quando a Onésio fala, vamos descansar em Deus, a gente não quer. A gente não quer dormir tranquilo. A gente fica ali acordado, maquinando como resolver. Você sabe que você não pode resolver, mas você fica ali maquinando, perdendo noite de sono, criando olheira, estragando a sua saúde, porque você está ali maquinando algo que você não pode fazer. Você está nesse avião e o controle é de Deus. Não tem como puxar a cordinha que eu quero descer. Não, é só na hora do pouso que você vai descer. Se você decidir crer nesse Deus, você vai passar turbulência. Você vai passar por decretos. Passamos, né, pastor? Nós vamos passar por decretos. Nós vamos passar por tantas coisas. Nós vamos ver igrejas fechadas. Nós vamos ver nossos irmãos sendo mortos, perseguidos. Nós vamos ver ele em outros lugares, não podendo dizer o nome de Jesus, porque senão eles são mortos. Só que quando chegar no destino, irmãos, os planos de Deus são maiores e melhores. Você vai chegar. Entenda, creia, você vai chegar. É uma certeza, você vai. Mas você tem que manter o seu sonho alinhado ao sonho de Deus. Salmos 37, por gentileza, versículo 4 e 5. Diz o seguinte, aqui na minha tradução: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Tem uma outra tradução que diz: seja feliz com o Senhor. Não está falando para você se agradar do que Ele te faz, não. Você se agradar por aquilo que Ele é. E quem Ele é? O grande eu sou, o Senhor dos exércitos, invencível nas batalhas. É esse Deus que é o nosso Deus. E por que você não alinha o seu plano ao plano de Deus? O que você está esperando? Por que você está lutando com as suas próprias forças?
O Senhor está falando nessa noite: para de lutar com os seus próprios braços. Aprenda a descansar nas minhas mãos. Está escrito aqui: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio piamente nessa palavra. Eu creio. Irmãos, em nome de Jesus, alinhe o seu coração ao céu. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. Alinhe em oração, alinhe em busca, alinhe em jejum, mas alinhe o seu coração ao coração do Pai. Jovem que está aqui, não alinhe o seu coração às redes sociais. Mulher, homem, não alinhe o seu coração aos conselhos de ímpios, ao conselho de quem trabalha com você. Não alinhe os seus planos aos planos do Senhor. Irmãos, e o plano de Deus é tão maior e tão melhor, que a filha de Faraó achou Moisés. Ela poderia entregá-lo ao pai dela e falar assim: ó, um menino hebreu, vamos afogar? Ou ela mesma afogar o menino, não é? Mas ela falou: não, esse menino é dos hebreus. Aí Miriam, que estava lá vigiando o percurso, apareceu e falou assim: a senhora quer que eu arrume uma ama para ele? Devia ter combinado com a mãe, porque não é possível, né, gente? Ela tem essa... Não, ela foi. Por quê? Por que Miriam seguiu? Porque ela creu. Ela creu que o irmão dela seria salvo. Não se sabe por quê, mas que ele seria, ele seria. E eu estava estudando sobre a amamentação, e diz que as mulheres hebreias, elas amamentavam as crianças 3 anos. As hebreias e muitos povos antigos. Então, irmãs, Joquebede, que lançou o seu filho no mar, ou entregou ele a Deus, ela teve a oportunidade por 3 anos amamentar o seu filho. Ela cuidou do seu filho. Eu creio que, como uma mulher temente a Deus, ela ensinou de Deus para o seu filho. Ela falou do Deus dos seus pais. Ela falou do Deus dos seus avós. E a história de Moisés todo mundo já conhece. Um grande estadista, um grande libertador, um homem que é reconhecido pelos cristãos, pelos judeus, um exemplo. Como eu disse no começo, abriu o mar, aplicou leis, ele recebeu os 10 mandamentos. Ninguém lembra de Joquebede, aquela mulher que orou, aquela mulher que sacrificou, aquela mulher que teve um sonho, mas do sonho dela todo mundo sabe. O sonho dela todo mundo conhece. O sonho dela até quem não serve a Deus já ouviu falar. O sonho dela virou até desenho da Disney. Todo mundo conhece o nome de Moisés. Olha o que uma decisão, irmãos, pode fazer na nossa vida. Uma decisão. Alinhar o seu coração ao coração de Deus. Eu creio que muitos têm aqui. Quem aqui, eu até vi o testemunho da irmã Fernanda hoje no Facebook, achei muito lindo. Quem aqui chegou em lugares que nunca imaginou chegar? Levante a mão. Vou levantar a mão, o pé. Você chegou? Muitas vezes as pessoas te conhecem, mas ninguém sabe quem foi a sua mãe. Uma mãe que orou, uma mãe que lutou, né, irmã Efigênia? Uma mãe que sacrificou por causa dos filhos. Mas ela não se importa. O que importa é que o filho dela chegou. E que nessa noite nós possamos entender que quando nós alinhamos os nossos planos, os nossos corações, os nossos projetos aos planos de Deus, não tem como dar errado. Porque se ele disser não, o plano dele vai ser outro muito melhor. Eu já recebi não de Deus.
Muitos. Porque muitas vezes a resposta de Deus vai ser sim, outras não e outras espere. Só que o que Deus tinha para mim era muito maior e melhor. Como eu sempre digo, irmão, se Deus não fizer mais nada, só pelo fato de você ser salvo, só pelo fato de Jesus ter morrido na cruz por você, só por isso já valeu a pena. O seu avião pode não ser de conquistas materiais, mas o seu pouso pode ser lá na glória. Em nome de Jesus. Jesus está voltando. E nós temos que manter os nossos planos alinhados ao dele em tudo. Em tudo. No espiritual, no material, no trabalho. Mantenha o seu coração e o seu plano e o seu sonho alinhado ao coração dele. Não desista do seu plano de vida de 2022, porque você pegou Covid, porque um familiar está internado, porque você perdeu o emprego. Não! Deus usou uma situação contrária, uma situação adversa, para levantar um grande libertador do povo de Israel. E muitas vezes Ele usa situações adversas na nossa vida para nos levar a lugares que nós nunca pensávamos. Abra comigo em Salmo 127, versículo 1. A Bíblia, irmãos, ela se reafirma o tempo todo. Uma passagem lá no Velho Testamento, e aí tem outra. Você vai ver Estevão, o primeiro diácono da igreja, falando, relatando sobre Moisés, lá em Atos, capítulo 7, falando da perseguição, falando de Joquebede, falando de Moisés. Se você for lá a gente está, tempo não é meu amigo, como eu disse, lá em Atos 7, Estevão menciona isso. Quão importante foi esse episódio na história de Israel. Lá em Salmo 127, 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Troque essa palavra, casa, por sonho. Se o Senhor não estiver junto no seu sonho, não adianta você lutar. Se Deus disse não, não insista. A sua construção, a construção dos seus princípios, dos seus valores, da sua espiritualidade, tem que estar alinhada ao céu. Senão você vai trabalhar à toa. Se o plano de Joquebede não estivesse alinhado ao plano de Deus, se ela tivesse pegado o menino, fugido do Egito, se ela não tivesse tido as atitudes dela alinhadas aos planos de Deus, ela não seria a mãe do maior libertador de Israel. Não queira lutar sozinho. Queira lutar com as armas da milícia de Deus. Queira estar revestido da armadura de Deus. Lute com as armas que o Senhor te dá. Na nossa própria força. Não insista, a gente não consegue. Eu não consigo, você não consegue, pastor não consegue. Tudo tem que estar alinhado ao coração de Deus. Isaías 55. Estou quase terminando. Eu ainda vou dar testemunha, amém? Porque Deus é tão poderoso, cada vez que eu subo aqui eu tenho uma coisa para contar. Porque esse foi o voto que eu fiz com o Senhor. Eu falei para Deus, que desde que eu sobrevivi do acidente, que a minha vida ia ser para glorificar o Senhor. E que o seu plano e que o seu sonho seja para glorificar o nome do Senhor. Quando o seu objetivo é glorificar o nome do Senhor, que tudo seja para a glória dEle, para que as pessoas exaltem a Ele, não tem como dar errado. Amém? Isaías 55, versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor.
assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. É tudo que já foi dito aqui. Em resumo, o plano de Deus é maior e melhor que o nosso. Creia nessa palavra, creia nessa promessa, alinhe o seu coração, esteja ligado, enxertado na videira. Não queira tomar de outra fonte, que não seja a fonte da vida, da água da vida, que é Jesus. Como ele disse para a mulher samaritana em João 4, eu sou a água viva, quem de mim beber não terá mais sede. Que você não procure outros poços, não procure em outros lugares, porque é em Deus que está a água viva, é em Jesus que está a sua resposta, é no Senhor que está o melhor caminho para a sua vida. Basta você crer e acreditar, amém? E para finalizar essa mensagem, eu vou contar meu testemunho. Em 2015, eu comecei a fazer minha faculdade. Eu já tinha alguns anos de experiência. Eu trabalho com RH, departamento pessoal, funcionário, demissão, essas coisas todas. E eu já tinha experiência, porque para a glória do Senhor eu comecei a trabalhar sem ter graduação. Milagre de Deus. E aí começaram a apertar algumas coisas, porque não queriam só a experiência lá em São Paulo, queriam também a graduação. E eu entrei na faculdade. Meu finado marido disse, pode entrar que eu pago para você. Oba! Não vou precisar colocar a mão no bolso. Vamos estudar. Só que, irmãos, os planos de Deus são maiores e melhores. E tem que ser para a glória dele, não para nós. Amém? E aí, eu fiz a faculdade. Era uma faculdade de 2 anos, uma faculdade de gestão. Como eu já tinha experiência, eu não quis fazer um bacharelado. Eu falei, só para eu ter um diploma, porque eu já tenho experiência na área. Quando foi? A minha faculdade era para terminar em 2017. E eu, me achando, já achei que estava com o diploma na mão. Tomei pau em 4 matérias. Meu marido se indignava. Como? Você trabalha com isso? Não é possível. Desanimei. Tranquei a faculdade. E aí ele falava, volta, eu não vou voltar. E aí eu fiquei grávida da Luísa. E a gente tem nossos bebezinhos, a gente quer nossos bebezinhos. E fiquei com meu bebezinho. E ele falava, volta, que eu te ajudo a cuidar da Luísa. Eu, não, espera um pouquinho. Volta que eu estou pagando. Não, espera um pouquinho. Conclusão, meu marido faleceu e eu não terminei a faculdade. E agora? Como termina essa faculdade? Não tinha mais a condição que eu tinha antes. Criança pequena, pagando aluguel, vocês já sabem, todo o enredo. Como é que eu ia pagar a faculdade? Por um ato de fé, irmãos, eu voltei para a faculdade. Eu tinha perdido, tinha jubilado, aí eu consegui recuperar todas as matérias que eu cursei, que eram, não lembro quantas agora, não sei se eram 20, sei lá quantas, mas faltavam 4. Aí eu consegui recuperar tudo e cursar só as 4 que faltavam. Sendo que as de 4, 2 eram bendito de um TCC, trabalho de conclusão de curso, né, irmão Ronald? A gente não gosta dessa palavra. Então, eu falei, Jesus, como que eu sozinha, com a Luísa pequenininha, vou fazer? Mas por um ato de fé, eu fui. Porque, irmãos, desde que Deus resolveu me dar vida de novo, eu não tenho muito medo das coisas, não. Eu seguro na mão de Deus e eu vou. E eu te encorajo a fazer a mesma coisa. Porque você vai experimentar coisas da parte de Deus. Quando você se joga, quando você entra nesse avião. Gente, é sensacional. Não tem como mensurar o que Deus faz. E eu fui.
Muitas vezes, irmãos, eu não sabia como eu ia pagar a faculdade. Porque não é fácil ser viúva. Não é. E eu não sabia como eu ia pagar. Tinha mês, pastor, que eu falava assim, o que eu faço? Eu compro a fralda da Luísa ou eu pago a mensalidade da faculdade? Tinha mês que eu falava, eu atraso a água e a luz ou eu pago a faculdade? E assim foi o ano de 2021. Irmãos, Deus me sustentou. Deus pagou minha faculdade, porque não fui eu não. Quando eu fecho as contas no final do mês, o Excel dá sempre negativo. Mas eu vivo de milagre. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, eu concluí minha faculdade. É para a glória dele. Porque eu não conseguiria sozinha. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Eu não me sinto a mais inteligente ou a mais capacitada. Tudo veio da mão do Senhor. O recurso para pagar a faculdade, a condição para fazer. E quando eu pego meu último trabalho, o TCC assombroso, que eu vejo lá 10, é Deus. Eu fui reprovada nos 2, alguns anos atrás. E de repente eu tiro 10. Como assim? Não tem como. Mas eu resolvi confiar. Eu resolvi colocar o meu Moisés na mão de Deus. Eu passei muitas lutas, muitas dificuldades. Mas o Senhor me mostrou que não era meu marido que ia me dar a faculdade, era Ele. Porque é para a glória dEle, é para a honra dEle. 2021, o Senhor me sustentou de maneira sobrenatural. Tinha vezes que eu não tinha gasolina para ir trabalhar. Às vezes quando eu achava que ia sobrar, a Luísa pegava uma gripezinha, eu pegava um negócio, o dinheiro sumia. E eu falava, Deus, o Senhor é meu marido, eu só tenho o Senhor. E eu sobrevivi, irmãos. 365 dias sustentada pela mão de Deus. 365 dias tendo o Senhor como meu provedor. 365 dias quando eu não tinha, Ele enviava anjos para me socorrer. Tem muitos anjos aqui na igreja que Deus usou para me socorrer. Porque Deus mostra, Deus trabalha, Deus opera. Imagine se na primeira dificuldade eu tivesse falado, eu desisto de 2021. E quantas vezes vocês me viram pregar em 2021? A minha luta não pode determinar o meu relacionamento com Deus. Não pode me afastar do meu relacionamento com Deus. A minha luta, a minha tribulação, ela tem que ter o poder de me aproximar de Deus. A sua luta não pode te parar. Não tem essa, crente. Eu estou cansado da luta, eu vou parar de ir na igreja, congregar, eu vou parar de orar. Não. A sua luta tem que te impulsionar. Quantas vezes o pastor falava, tudo bem? Quantas vezes eu reclamei, pastor? Eu falava, tudo bem, pastor. Rompendo em fé, tudo bem. Sabe a Sunamita? O filho dela estava morto lá naquele quarto. Mas ela dizia no caminho, vai tudo bem. 2021 não foi fácil para mim. Não foi fácil para minha filha. Mas eu declarava, vai tudo bem. E eu não ia falar sobre isso, mas o dia que, o primeiro domingo do mês, quando aquela pastora de fora começou a pregar sobre o projeto, eu disse, eu tenho que contar. Aí eu, atrasada, né? Na hora que me alerta, a Luísa fazendo bagunça na hora do culto. Aí passou, aí eu cheguei no final do culto, pedi pro diácono falar, não dava tempo. Aí domingo passado não dava tempo. Aí eu, mas no tempo de Deus vai dar. Eu preciso contar. Eu preciso falar para a igreja, não desista do seu projeto. Não desista do teu sonho. Coloque o seu coração ali, o seu coração, o coração de Deus.
E Ele vai suprir os seus desejos, os seus sonhos, as suas necessidades. Eu costumo dizer que eu só prego aquilo que eu vivo. E se eu estou pregando para vocês confiarem, confia. Entra nesse avião e não faz birra, e não chora, e não tenha medo, mas sabe que no meio da turbulência, o Senhor está segurando na palma da mão dele. Quando eu estava voando, o Senhor ministrou muito meu coração. Filha, está vendo essa turbulência? É a vida de vocês. Tem turbulência, vem vento contrário, tem as pedras no caminho, mas não desista, você vai chegar no seu destino. Não desista, você vai chegar àquele lugar que eu determinei, mas se mantenha na posição. E qual que é a posição? De adorador. Continue adorando, continue louvando, continue confiando. Eu não sei qual vai ser o meu amanhã, mas eu sei que Deus já está lá. E eu sei que Deus já está no seu amanhã também. Eu creio. Quando eu peguei, até falei para o pastor, quando eu peguei meu projeto de 2022 para fazer, eu falei assim, eu coloco o quê? Não sabia que colocava. Porque a minha faculdade que estava, né? Ela vinha se arrastando, né? Ela vinha aquele peso das minhas costas há tanto tempo. Eu me livrei, eu passei. Uhul, tô formada. Irmãos, eu fiquei igual criança. Gente, eu não tinha o que pedir. E eu falei, Deus, sabe qual que é meu pedido para 2022? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas sejam acrescentadas. Eu não estou dizendo para você não sonhar, eu não estou dizendo para você não crer, mas aquilo que eu tinha de ambição na vida passou. Deus concluiu, porque foi Ele que concluiu, não fui eu. Não desista, irmãos. Não ache que porque o seu irmão do seu lado está sorrindo, ele não tem luta. Ele tem, mas é que ele escolheu confiar. Que nessa noite você escolha confiar. Que nessa noite você seja como Joquebede. Eu coloco os meus sonhos alinhados aos seus sonhos. E eu creio que em nome de Jesus, que os sonhos dessa igreja serão alinhados aos sonhos de Deus. Eu creio em nome de Jesus que a sua história vai ser alinhada à história de Deus. Eu creio que o seu futuro será alinhado ao futuro de Deus. Que você se posicionará essa noite. E que os planos de Deus, que são maiores e melhores, vão se concretizar na sua vida. Se mantenha na posição de adorador. Se mantenha. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus.